Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de contabilidade, nossa segunda aula para falar um pouco mais sobre o patrimônio e a tomada de decisão. Bom, nós já vimos então os conceitos iniciais e qual é o propósito dessa ciência contábil. Hoje a gente vai estudar a ideia do patrimônio, dividindo esses tópicos em plano de contas, contas patrimoniais de resultado e também o que é o débito e o crédito. Então, só para a gente relembrar, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e deveres ou obrigações de uma empresa. Isso, na contabilidade, a gente vai dividir em outros termos, ou chamá-los de maneira diferente. Bens e direitos são os ativos, deveres ou obrigações são os passivos. Lembrando que passivo é sinônimo de obrigação com terceiros e não com os próprios sócios da empresa. E existe a ideia do patrimônio líquido, que são as obrigações da empresa com os sócios, mas que ao mesmo tempo representam essa diferença entre o ativo e o passivo no sentido de obrigações com terceiros. Então é tudo que eu tenho menos tudo que eu devo. Nesse sentido, a gente precisa entender como a contabilidade vai fazer essa organização do patrimônio. Ela faz isso primeiro por meio de uma coisa chamada plano de contas, e aí essas contas elas se dividem em patrimoniais e contas de resultado. Junto a isso, a gente vai utilizar uma metodologia ou uma técnica chamada de método das partidas dobradas, que é o famoso débito e crédito. Então, o que é o plano de contas? Essa ideia de contas é a mesma coisa que quando a gente chama alguma coisa pelo nome. Tá? O conceito, a ideia final é a mesma. A gente fala conta porque elas têm esse propósito de representar ou de nomear bens, direitos e deveres. Então, por exemplo, a conta banco representa o recurso que a empresa tem no banco. A conta estoque representa o quanto ela tem de estoque de mercadoria e assim sucessivamente. A ideia de plano é organizar isso, né? Então, quando eu desenho um plano, eu estou desenhando, ou um plano de contas, eu estou desenhando as contas da empresa. Não é contas a pagar, tá? Não confundir esses dois termos. Então, vamos imaginar aqui que a empresa tem R$ 10 em mercadoria. Para a contabilidade, essa informação ela vai ser classificada e organizada. Então, a primeira coisa que a gente pergunta é: faz parte do patrimônio da empresa? Neste caso, sim, porque ela tem essas mercadorias. E aí, qual é o valor desta mercadoria? Ou seja, qual é o montante que ela tem deste recurso? São R$ 10. E depois eu pergunto: é um bem, é um direito ou uma obrigação? Ou seja, é um ativo ou um passivo? E aí, como nós entendemos, a mercadoria em estoque da empresa pertence a ela, ou seja, faz parte do seu patrimônio, portanto precisa ser registrada, classificada e organizada. Como que eu vou registrar isso? Eu vou classificá-la como um bem, ou seja, vai fazer parte do grupo chamado ativo. Então, nesse sentido, a proposta de chamarmos plano de contas ou de organizarmos desta maneira é apenas para que se tenha uma ideia de qual é o conjunto do patrimônio da empresa. Como ela se organiza no sentido de onde ela coloca os seus recursos. E aí a gente tem dois grandes grupos, as contas patrimoniais e as contas de resultado. Essas subdivisões ou essa organização, mais uma vez, é apenas para deixar claro a informação que se pretende passar. E existem subgrupos ou subdivisões de cada uma dessas variações aqui das contas patrimoniais e também das contas de resultado. Então, o que é conta patrimonial? É o ativo, o passivo e o próprio patrimônio líquido. Então, na prática, como eu coloquei aqui, a gente precisa pensar: o estoque de mercadorias ele é um bem. Se ele é um bem, ele faz parte do ativo. Se ele faz parte do ativo, a conta estoque é uma conta patrimonial. O mesmo raciocínio vai ser aplicado às obrigações, ao passivo da empresa. Então, vamos imaginar que eu tenho um aluguel a pagar. O estabelecimento que eu uso na minha empresa não é meu, eu pago aluguel. Isto é uma conta a pagar, certo? Eu tenho uma obrigação a pagar, o aluguel a pagar. E aí eu observo: aluguel a pagar representa um bem, um direito ou uma obrigação? Ele representa uma obrigação. Então, ele faz parte do meu passivo. Se ele faz parte do passivo, ele também, o aluguel a pagar também é uma conta patrimonial. Então, essa ideia toda vai finalizar ou vai ser demonstrada por meio do que a gente chama de balanço patrimonial, que aí é basicamente esse conjunto de ativo, passivo e patrimônio líquido. Então a gente tem na coluna da esquerda o conjunto de todos os bens e direitos, na coluna da direita o conjunto de todas as obrigações, onde o passivo são as obrigações com terceiros, que é esse exemplo, de aluguel a pagar, energia a pagar, enfim, fornecedor a pagar, e junto a ele, junto às obrigações, a gente vai ter o patrimônio líquido, que é a obrigação da empresa com os sócios, ok? É muito importante que a gente entenda também que essa ideia de plano de contas normalmente é acompanhada por essa numeração,
que é essa numeração que a gente tem junto aos nomes, né, aos termos. Por exemplo, aqui no ativo tem o número 1, o passivo o número 2. Isso é só uma forma de organizar mesmo. Então, quando eu coloco aqui 1.1, estou dizendo o seguinte, o 1 representa o ativo. Ponto 1 significa que o banco faz parte do meu ativo, ou seja, é como se ele estivesse dentro, né, dentro deste conjunto. 1.2. Então, 1 é ativo, 2 faz parte do ativo também, nesse caso, só que o 2 é para diferenciar o banco do estoque. E aí, nesse sentido, a regra se aplica para todos. Então, 2.1, passivo, 2.2 e assim sucessivamente. Então, essa nomenclatura, ou essa numeração, melhor dizendo, ela vai apenas servir para a gente organizar essa lógica para que fique perceptível. E aí é muito importante a gente observar que essas subdivisões tornam a informação cada vez mais clara, tá? Então eu vou fazer a gente vai ter uma aula mais específica sobre o balanço patrimonial, onde eu vou explicar algumas dessas subdivisões, mas nesse primeiro momento é só para vocês não se assustarem, caso vocês vejam aí um exemplo de um balanço patrimonial que tem uma numeração antes. Esses números eles servem apenas para organizar esse plano de contas, tá bom? Isso é feito antes mesmo da empresa começar a ter as suas atividades sendo registradas pela contabilidade. Então, nesse sentido, continuando, a gente tem na contrapartida as contas de resultado. O que é isso? Resultado é receita menos despesa. Então, basicamente, de um lado a gente tem o patrimônio, que é o ativo, passivo e patrimônio líquido, e do outro aqui a gente vai ter uma outra demonstração que vai ilustrar o quê? A receita, a despesa e, portanto, o resultado. Como a gente costumeiramente fala, o lucro de uma empresa, o seu prejuízo. Então, receita é a entrada ou o aumento de recursos para a empresa. Então, basta que a gente associe a atividade da empresa de modo geral. Se ela vende mercadoria, quando ela faz uma venda, o cliente entrega dinheiro. Então, portanto, ela tem ali uma receita, ou seja, um dinheiro que está entrando, um aumento de recursos para o seu conjunto próprio de recursos. Se ela gasta alguma coisa, vamos supor, ela tem um custo na hora que ela compra essa mercadoria que ela vai vender, porque ela não ganha, né? Ela tem que pagar antes disso. Ou ainda, ela tem um tipo de despesa administrativa. Ela tem ali uma despesa com folha de pagamento, seus colaboradores para fazer aquela venda, despesa com comissão de venda, e etc, etc, etc. Tá? Então, as variações disso aqui são inúmeras. Apenas nesse momento a gente precisa entender isso. Eu vou ter de um lado ativo, passivo e patrimônio líquido, que é a parte patrimonial da empresa, e do outro eu vou ter aqui o resultado, que é a receita, a despesa e o lucro ou prejuízo que ela vai ter. Tá? Então a gente vai fazer essa análise, esse controle por meio dessas duas contas. Contas patrimoniais, como a gente viu aqui, e contas de resultado. E aí essa nomenclatura ou a numeração também é a mesma coisa. Então 3, eu tenho as receitas. 3.1 é um tipo de receita, que é a venda de mercadoria. Mas às vezes a empresa ela pode ter outro tipo de receita. 3.2, receita com prestação de serviço. A mesma coisa para as despesas, para os custos e etc. Tá bom? Então, nesse sentido, finalizando, a gente tem contas patrimoniais, contas de resultado. A gente vai trabalhar com todas elas. E aí, por fim, a gente chega, então, à ideia do seguinte. O patrimônio é demonstrado no balanço. O resultado vai ser na DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Então, essa separação da informação, mais uma vez, é para a organização e para o melhor entendimento. Como que a gente chega nesse processo? Como que a gente faz tudo isso? Por meio do método das partidas dobradas, que é o famoso débito e crédito. Então vamos entender primeiro o que esses termos significam. Débito significa destino, ou seja, aplicação. Crédito vai significar origem. Então, pela lógica das partidas dobradas, pela lógica do débito e crédito, costuma-se dizer que todo recurso tem a sua origem e tem também um destino. Então, este recurso tem uma origem e terá, portanto, um destino. Isso é feito para a gente entender o seguinte, que nada surge sem ter a sua própria origem. Né? Então, eu vou criar uma empresa. Como que eu crio ela? Eu crio por meio do dinheiro dos sócios, por exemplo. Então, há uma origem no sentido do patrimônio da empresa ser criado. De onde veio aquele dinheiro? Veio dos sócios. Para onde a empresa destinou aquele recurso? Ela vai guardar isso numa conta bancária, por exemplo. E assim sucessivamente. Então, ela faz uma compra de estoque. Vamos imaginar aqui rapidinho. Ela vai no seu fornecedor, faz a negociação e aí fica combinado que ela vai comprar R$10 em estoque.
De onde que ela vai tirar dinheiro para pagar aquela mercadoria? Ela vai ter a origem ali da sua conta bancária, ela vai tirar o dinheiro do banco e vai transformar esse dinheiro no que a gente vai chamar de estoque. Então, é por isso que a gente vai utilizar esse débito e crédito. É basicamente para que seja possível conhecer o patrimônio da empresa do começo ao fim, né? De como surgiu até como está hoje no sentido de origem e destino, tá bom? Então, débito, destino, crédito, origem. A gente vai exercitar isso bastante até o final da disciplina. E aí aqui eu vou dar um exemplo rápido só para a gente entender. Ó. Dois amigos vão criar uma empresa que vai vender mercadoria. Tá? Eu estou simplificando, que é porque a gente precisa começar pelo feijão com arroz mesmo, pelo básico. Então, cada um deles vai dar R$ 1.000, vai contribuir com R$ 1.000 para a criação dessa empresa. Então, aqui a gente já tem uma coisa que começa a separar o patrimônio dos sócios, que é uma coisa pessoal deles, com a própria empresa. Então, ela só existe a partir desse momento. E aí, cada um deu R$ 1.000, eu tenho, portanto, R$ 2.000 de patrimônio da empresa. E aí, em seguida, essa empresa vai realizar suas atividades. Mas aqui nessa primeira operação, a gente já vai ter um registro de débito e crédito. A gente vai ver isso no exemplo, no exercício, nas aulas de correção que a gente vai ter. E aí depois a empresa vai fazer a sua movimentação. Os sócios vão comprar R$ 200 em mercadoria. De onde é que eles vão tirar esse dinheiro? Eles não, corrigindo. A empresa, ela vai tirar esse dinheiro da onde? Da sua conta bancária, provavelmente, ou do seu caixa, né? E aí esses R$ 200 se transformarão, ou seja, em mercadoria nesse momento, para serem revendidas depois. E aí a empresa faz toda a sua atividade e aí chegamos à ideia de qual foi o nosso lucro, quanto em mercadoria ainda temos, precisamos comprar mais, se estamos ou não no caminho certo. Essas serão as perguntas que os sócios vão acabar fazendo naturalmente, que é quando a gente começa a tocar uma empresa. Então, para responder tudo isso, é que se faz o débito e crédito. A gente vai ver de onde veio, para onde foi, e qual foi o resultado de tudo isso. Então, essa prática toda, a gente vai chamar ela, assim como vocês já estão vendo, de escrituração. Escrituração significa escrever, tá bom? É escriturar. É um termo um tanto quanto antigo, mas é basicamente escrever a contabilidade da empresa. Como que a gente faz isso? Por meio do método das partidas dobradas, o débito e o crédito. Então, para finalizar, todo o patrimônio da empresa, o seu resultado, é organizado por meio desse plano de contas. Então, eu vou ter lá o ativo, o passivo, o patrimônio líquido e também vou ter as receitas e as despesas. Como que eu vou organizar tudo isso? Para explicar de onde veio, para onde foram todos esses recursos, eu vou usar o débito e o crédito. Então aí na próxima aula a gente vai ter uma visão mais prática desse processo, que é começar a botar a mão na massa com o livro diário, depois o livro razão, depois o balanço patrimonial. Junto com ele a gente vai fazer uma demonstração do resultado do exercício. Bacana? Obrigado pela atenção, espero que esteja contribuindo aí com o aprendizado de vocês. Fico sempre à disposição, qualquer dúvida, só me mandar uma mensagem. Um grande abraço, bons estudos!